Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos ouvir uma das mais belas histórias que a Bíblia nos conta. Ela está lá no livro de Lucas, no capítulo 15, do versículo 1 ao 7. Quando Jesus estava aqui na terra, ele estava reunido com o povo um dia, falando do amor de Deus para as pessoas, falando quanto que Deus amava todas elas. E no meio dessas pessoas tinha publicanos, fariseus, escribas. O povo não gostava do outro. E quando eles ouviram que Jesus estava contando que o amor de Deus era para todas as pessoas, eles começaram a murmurar, eles começaram a cochichar falando: como pode Deus me amar e amar esses pecadores? Não é possível isso. Então Jesus teve a seguinte ideia. Jesus resolveu contar uma parábola para eles que eles pudessem entender aquela lição que Jesus estava contando, aquele ensinamento daquelas palavras maravilhosas que Jesus estava falando para eles. Jesus contou que tinha muito tempo atrás um pastor de ovelhas, que ele cuidava de 100 ovelhas, com muito amor, com muito carinho de todas elas. Ele levava elas para tomar sol quando estava mais fresquinho, levava elas para se refrescar nas sombras quando estava muito calor, levava elas para beber água, para descansar, e ele protegia elas de todo o perigo que tivesse naqueles campos. Mas um dia, quando ele foi recolher as ovelhinhas dele, ele começou a contar e percebeu que só tinha 99 ovelhas, estava faltando uma tinha se perdido. Então ele começou a pensar: será que essa ovelha está sozinha lá no meio dos arbustos, enroscada? Será que ela caiu nas montanhas? Será que ela caiu entre as rochas e não está conseguindo sair? E a ovelhinha é um bichinho muito frágil, é um animalzinho muito sensível, que ela precisa do cuidado e da proteção do seu pastor. Então esse pastor pensou assim: eu vou deixar essas outras 99 ovelhas que estão cuidadas, estão protegidas aqui no cercadinho, no curralzinho. Eu vou deixá-las aqui porque eu preciso procurar aquela ovelha que está perdida. E ele saiu com o seu cajado e foi procurar ela, querendo enfrentar todo o perigo para proteger aquela ovelha. Então, procurou de um lado, procurou entre as rochas, procurou entre os arbustos e encontrou aquela ovelhinha que estava presa, perdida, sozinha. E quando ele viu aquela ovelhinha, ele abraçou ela, ele pegou ela no seu colo e levou ela com muito cuidado lá para junto do rebanho. Cuidou dos seus ferimentos, alimentou ela, deu água para ela beber. E mostrou para as pessoas que não importa se ele tinha 99 ovelhas lá ainda, ele amava todas elas e se importava com aquela que estava perdida e sozinha. Ah, mas o que quer dizer essa parábola com que Jesus estava ensinando? Jesus disse que o amor de Deus é tão grande, que mesmo quando nós temos pecado, nós fazemos algum pecado, Jesus morreu para nos salvar e Deus não nos abandona. Às vezes a gente se afasta um pouquinho de Deus porque o nosso pecado começa a ficar muitos, começa a juntar pecado e acaba nos afastando de Deus. Mas Deus é como esse pastor. Em Salmo 23, versículo 1, fala que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu sei que eu posso confiar que Ele vai cuidar de mim, assim como aquele pastor de ovelha cuidou daquela ovelhinha, que ela era frágil, e eu também sou frágil, você também é frágil. E quando o mal tenta nos afastar do nosso pastor, Jesus vem e nos resgata daquele pecado, nos resgata daquela vida que nos leva para longe de Deus. Era essa a história que Jesus queria contar para as pessoas. Era essa história que Jesus queria falar para todo mundo, que Deus ama todos. Não importa se você pecou, se você se afastou dele. E Jesus morreu e quando ele morreu na cruz, ele nos aproximou de Deus, porque ele ressuscitou.
Ele não ficou morto naquela cruz, ele ressuscitou. E hoje ele vive no nosso coração, ele vive no nosso lado, nos protegendo e nos resgatando do pecado. Quando o pecado entra no nosso coração, entra na nossa cabeça, na nossa mente, Jesus é o nosso pastor que nos tira do pecado. Assim como esse pastor fez com aquela ovelhinha. Como é bom saber, né, que Deus cuida da gente nos mínimos detalhes da nossa vida, desde quando a gente dorme, até o momento que a gente acorda, nos dá uma casa, nos dá um alimento, Ele nos protege de todo o mal, de todo o perigo. Porque, como eu falei, a Bíblia fala que o Senhor é o nosso pastor, Jesus é o nosso pastor. Nos protege, nós somos ovelhas, nós somos do rebanho de Deus. É muito bom, né, crianças, saber que Deus nos ama dessa maneira. Agora eu vou convidar uma participação especial aqui para cantar uma música pra gente. Espera aí que ele já vai vir aqui, só um minutinho. Olha só, crianças, quem é o nosso convidado especial de hoje, o Denis. Ele vai cantar uma música com a gente, vamos lá? Quem souber cantar pode cantar junto, viu? Meu bom pastor é Cristo, com Ele andarei, conduz minhas calmas águas, com Ele andarei, sempre, sempre, com Ele andarei, sempre, sempre, com Ele andarei. Meu bom pastor é Cristo, com Ele andarei, conduz minhas calmas águas, com Ele andarei, sempre, sempre, com Ele andarei, sempre, sempre, com Ele andarei. Ai, que lindo, né? Saber que o amor de Deus é maior que todas as coisas e que Ele é o nosso pastor. Vamos fechar os nossos olhos agora para fazer uma oração e convidando Jesus para ser o pastor da nossa vida? Vamos lá? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos porque o Senhor cuida de nós, ó Pai, em todos os detalhes da nossa vida, ó Pai. Te agradecemos, ó Deus, porque quando o pecado tenta nos afastar do Senhor, o Senhor é como aquele pastor da história, ó Deus, que deixa tudo, ó Pai, e vem nos procurar, vem nos resgatar, ó Deus, do pecado. E agradecemos ao Senhor, ó Pai, porque o Senhor morreu na cruz por nós e nos tirou dessa vida, ó Deus. Te agradecemos porque o Senhor nos ama de maneira sem tamanho, ó Pai. Muito obrigado, ó Deus, pelo seu amor. Em nome de Jesus, amém. Tchau, crianças. Tchau, crianças. Até a próxima, mais. viu?